que é realmente a condição juvenil no mundo antigo. Falamos de alguns preconceitos que os adultos investem à volta da condição juvenil. Dizíamos nós que os adultos, ou seja, a gerontocracia, tem um certo pavor, um certo medo para com a juventude. Isso porque muitos deles já perderam, digamos assim, a sua condição de jovem e estão na fase adulta. Acontece que também nós, os jovens, mal entendemos, mal sabemos definir realmente o que é a nossa condição juvenil. Nesse vídeo vamos apresentar alguns problemas que alguns estudiosos alertam à volta do jovem do mundo de hoje. O primeiro problema tem a ver com a tradição, não é? Alguns estudiosos colocam 3 pressupostos para que a gente entenda a tradição. A tradição pode ser entendida como conservação, pode ser entendida como reforma, ou a tradição pode ser entendida como revolução. Conservação quer dizer que recebemos uma tradição, um certo testemunho dos adultos e o conservamos, o mantemos assim como nos foi passado dos nossos mais velhos, ou dos nossos pais, ou da tradição, ou da sociedade adulta antiga a esta nova. A reforma, os mais velhos nos passam a tradição com certos pressupostos positivos e outros menos positivos, e nós que recebemos a tradição a estudamos, a criticamos, aceitamos aquilo que é positivo e aquilo que não, vamos tentar mudar com a nossa criatividade, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e o nosso modo de fazer. Revolução é um pressuposto todo novo que fica do lado dos que recebem a tradição. Eles, olhando para o testemunho que lhe está a ser passado dos seus antepassados, não a aceitam e colocam-se como um pressuposto todo inovador da construção do mundo. Ou seja, os que recebem a tradição não aceitam nada, mas nada mesmo da tradição antiga e colocam o pressuposto de quererem construir a própria sociedade a partir do hoje. Ou seja, eu sou a medida de todas as coisas. Eu, jovem, o mundo começa comigo. O mundo é parte ex novo, ou seja, a partir de um pressuposto todo novo, sem ter nada do passado. Isso é que se chama revolução. Então, chamo já muita atenção a muitos jovens que querem chamar-se de revolucionário. Revolucionário quer dizer que tu recebes a tradição, não a aceitas e queres começar tudo do novo. É impossível construir uma sociedade, uma família, uma tradição do novo. É impossível, porque nós, uma certa influência da tradição antiga sempre temos. E desenvolvimento quer dizer mesmo isso. Desenvolvimento quer dizer tomar o que é de positivo da sociedade adulta, melhorar segundo os nossos pensamentos, modos de fazer, modos de pensar, e relançar para o futuro toda uma maneira de fazer, toda ela nova. Então, estes são os pressupostos que alguns estudiosos entregam ao jovem de hoje. Ou seja, uma das características principais dos jovens é essa. Qual é a sua interpretação da tradição que recebe? Aqueles que a conservam são aqueles que ficam resignados. Recebe a tradição, sente medo e tenta conservar aquela parábola dos talentos. Não é? Mete o talento debaixo da terra para procurar conservar. E depois a crítica é aquela, não é? Por que não colocaste o meu talento no banco para que ele renda, digamos assim, juros, né?
Reforma, já dissemos, tu recebes a tradição com coisas positivas, coisas negativas, e dentro da crítica que tu vais fazer, vais tirar o que é positivo e deixar o que é negativo. A revolução é um mundo muito novo, inovador. Talvez eu aqui chamaria à luz esse pressuposto em termos, digamos assim, de tecnologia. Muita tecnologia realmente vem como revolução. Uma coisa toda nova para a nossa sociedade, nova para a nossa tradição, nova para a sociedade adulta. Outros estudiosos apresentam, digamos assim, o jovem como a viver o problema chamado cultural e antropológico. Realmente o jovem da sociedade de hoje, o seu problema é mesmo um problema cultural e também antropológico. A maior parte da juventude que milita nas nossas universidades, nas nossas casas, os nossos sobrinhos, irmãos, primos, enfim, é da geração Z. Nasceu entre o ano 1990 até o dia de hoje. Quer dizer, são jovens que têm toda a tecnologia, a globalização, são ávidos do consumismo, são ávidos do já, Ric et nunc, tudo já, tudo deve ser dado com clique apenas de um botão, não é? E esse tipo de jovem, esse tipo de homem e mulher, ele enfrenta, digamos assim, a sociedade desde o seu ponto de vista de pensamento. Por exemplo, há quem coloca este conflito cultural do jovem socialmente entre aquilo que é o Estado, digamos assim, desde o ponto de vista político, que é chamado a construir, a desenvolver, a melhorar a sociedade, só que o jovem não gosta do status quo que o Estado apresenta, ou seja, a estrutura, as estruturas físicas institucionalizadas. Muitos dos jovens, eles são rebeldes a essa maneira de pensamento, a essa maneira de fazer, que é aquela que mais ou menos no mundo antigo, nos tempos antigos, nossos pais, para eles era tão fácil. Para o jovem de hoje é realmente uma grande dificuldade acreditar no Estado assim como ele apresenta as suas soluções. O jovem hoje gosta de desafios, gosta da tecnologia que desafia o jovem a cada momento. Imaginai vós que todos os anos há um iPhone novo que desafia o antigo. São apenas 12 meses, 12 meses, a cada 12 meses o jovem é desafiado com um novo. Então o status quo, a maneira de fazer do Estado, a maneira de fazer das estruturas institucionalizadas é para o jovem realmente uma grande dificuldade. Outra grande dificuldade que é cultural e antropológica do jovem de hoje é o individualismo, né? Eles são muito dados ao individualismo, ao que é meu, o meu grupo, o meu pensamento, o meu modo de fazer, o meu corpo, a minha Angola, a minha mãe, o meu pai, enfim, o individualismo caracteriza o jovem no mundo de hoje. Com muita dificuldade os jovens sabem encaixar-se na vida social. Até quando eles fazem essas manifestações, realmente, se tu fores a fundo, vais ver que os pressupostos que eles defendem é um pressuposto muito individualista. Quero uma casa, quero um carro, enfim, é todo um pressuposto muito individualista. Se realmente quiséssemos fundar a sociedade, devíamos partir por aquilo que nós chamamos de bem comum. Outro problema que o jovem não gosta realmente é o tema do nepotismo que milita nas nossas instituições estatais ou políticas. Nepotismo quer dizer que eu emprego meu irmão, meu primo, meu sobrinho nas estruturas estatais em relação, digamos assim, àquilo que é o bem social, o bem comum, o bem de todos. Muitos
políticos jovens de hoje querem fazer das estruturas estatais, digamos assim, a casa da mãe Joana, uma estrutura muito particular, muito